Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma aula a respeito de assuntos que nós entendemos ser centrais quando nós falamos da fé cristã. E hoje nós abordaremos antropologia, ou seja, aquele estudo, aquela doutrina, que vai estudar o homem na sua essência. Junto com a matéria de antropologia, o estudo do homem, do ser, nós vamos falar também a respeito do pecado. Então, prepare sua Bíblia e vamos estudar mais um pouco. Bom, eu estou aqui mais uma vez com a minha Bíblia e nós vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 27. Olha o que diz a palavra de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bom, quando nós falamos a respeito da imagem de Deus, do homem ter sido criado à imagem de Deus e da mulher ter sido criado à imagem de Deus, nós precisamos ter em mente o que isso significa. Muitas pessoas, tendo um entendimento equivocado a respeito do que isso significa, pensam que Deus ele existia desde antes da fundação do mundo de maneira física. Ele tinha um corpo ali e o homem então foi criado à sua aparência. Mas quando nós lemos na Escritura, na Palavra de Deus, que o homem foi criado à imagem de Deus, ele e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa muito mais do que a aparência física. Então vejamos alguns desdobramentos de nós termos sido criados à imagem de Deus. A imagem de Deus no homem reflete nele algumas características importantíssimas, qualidades éticas, capacidade cultural, representatividade na criação, capacidade espiritual e relacional, capacidade emocional e de raciocínio. A palavra de Deus, então, está nos ensinando o que significa ter sido criado à imagem de Deus. Quando nós olhamos para o mundo e vemos ele caído, ele todo mexido, todo bagunçado, nós precisamos entender o que isso significa. Então nós percebemos claramente com o mundo caído, com as coisas que está acontecendo, que isso não reflete a natureza de Deus, isso não reflete a imagem e semelhança de Deus. Isso acontece porque o pecado distorceu a imagem e a semelhança de Deus em nós. Isso foi distorcido. Na teologia nós chamamos isso de depravação total. Quando o pecado entra no mundo, o homem e a mulher têm a imagem de Deus distorcida em si. Então perceba que a todo momento eu estou dizendo homem e mulher. E se eu falar homem somente, entendo homem como humanidade. O homem e mulher foram então criados à imagem de Deus, mas o pecado fez com que isso fosse distorcido. O homem então agora nasce em depravação total, totalmente corrompido por causa do pecado. Isso quer dizer que o homem e a mulher são iguais quando nós falamos de maneira ontológica, em seu ser. Não existe uma diferença ontológica, como se o homem fosse melhor do que a mulher ou a mulher melhor do que o homem. O que nós vemos revelado na Escritura, revelado tanto em Gênesis como também em Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve, é que o homem e a mulher foram criados iguais, mas o pecado corrompeu isso. Mas existe sim uma diferença, e essa diferença é uma diferença de papéis. Na teologia, nós chamamos isso de economia. Por exemplo, quando nós pensamos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, acaso Jesus Cristo é maior do que o Pai? Ou o Espírito Santo maior do que o Filho e maior do que o Pai? Ou vice-versa? Nós sabemos, conforme revelado na Palavra de Deus, que não, que os três são consubstanciais, ou seja, compartilham da mesma essência. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não somos politeístas, nós acreditamos que existe um só Deus. Este exemplo da Trindade nos faz entender um pouco a respeito da criação do homem e da mulher. Os dois foram criados com a mesma qualidade. Os dois são seres humanos e um não é melhor do que o outro. Porém, existe uma diferença de papéis.
Quando olhamos para a Trindade, isso também é verdade. O papel do Pai é um, o papel do Filho é outro, o papel do Espírito Santo é outro também. Uma diferença econômica. E quando nós falamos da criação do homem e da mulher, isso também é verdade. Homem e mulher não são diferentes ontologicamente, porém têm papéis distintos, papéis diferentes. Vai ficar muito claro para nós em Efésios, por exemplo. Mas se de um lado a imagem e semelhança de Deus foi corrompida, trazendo um desequilíbrio nas esferas em que o homem atua, vamos pensar aqui a esfera econômica, a esfera cultural, a esfera de relacionamentos pessoais, o relacionamento com Deus, na esfera espiritual, tudo isso foi distorcido, foi corrompido e está totalmente depravado por causa do pecado. Quando nós olhamos para Jesus e depositamos nele fé, sabendo, obviamente, que a fé vem por uma obra poderosa do Espírito Santo atuando em nós. Quando nós olhamos para Jesus com fé, então essa imagem e semelhança, por assim dizer, é restaurada, dando a nós a condição de caminhar em direção a Deus. Então perceba que Deus dá o primeiro passo e logo em seguida, então, quando eu sou restaurado, nós chamamos de regeneração, uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo, eu consigo então caminhar em direção ao nosso Deus. Eu consigo caminhar em direção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então o homem é capacitado a voltar-se para a criação e para Deus. O que significa então quando a imagem de Deus ela é restaurada em mim? O que isso vai refletir no meu caráter agora que eu acredito em Jesus? A imagem de Deus reflete no homem retidão e santidade, imortalidade, inteligência, razão e afeições. O que significa que o homem, antes da regeneração, antes da ação restauradora do Espírito Santo, ele tem a imagem de Deus desfigurada. Ele se torna um ignorante espiritual e há aquilo que nós conhecemos como a universalidade do pecado. O homem nasce pecador. O homem não peca e se torna pecador, mas o homem ele peca porque é pecador. Logo então, a afirmação que nós estamos trazendo é que Deus criou todas as coisas boas, mas por causa do pecado, o mal entrou no mundo. Obviamente que nós precisamos entender que Deus não foi pego de surpresa. O seu plano de redenção não foi um plano B, sempre foi o seu plano A. Deus ele não é pego de surpresa. Deus conhece todas as coisas de maneira essencial e exaustiva. Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Essa definição importante que estamos fazendo nos faz entender que o problema do homem, em primeira instância, na verdade, é o pecado. O problema do homem não é a corrupção política, o problema do homem não é a enfermidade, o problema do homem nem é a morte, o problema do homem é o que vem antes disso, o problema do homem é o pecado. A boa notícia para mim e para todos nós é que Jesus veio para assumir a culpa pelo nosso pecado em nosso lugar e nos substituir de tal forma que nós recebemos por imputação a redenção em Cristo Jesus. O Pai, então, rasga o escrito da dívida que nós tínhamos por causa do sacrifício vicário, ou seja, único e que não precisa ser repetido, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós cremos, é assim que nós caminhamos, porque nós entendemos que é assim que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.